dando continuidade aqui então ao assunto, né, que nós iniciamos hoje lá no Stories. Hoje falando sobre a culpa, né? A culpa tornou-se um tipo de sentimento, né, de movimento interior absolutamente indesejável para o nosso tempo, né? Como se sentir culpa fosse algo repugnante, né, ofensivo. Como se a culpa te acusasse, né, te diminuísse de alguma maneira e como consequência te levasse a um fracasso. Como se a culpa não tivesse um sentido, e é aqui que está o ponto, como se a culpa não tivesse um sentido em si mesma de existir dentro do nosso peito, e acontece que ela tem sim. Se a gente parar para pensar, a culpa estaria mais relacionada ao desenvolvimento, à humildade, à integridade de um ser humano do que à decadência dele. Eu sei que existe uma grande corrente filosófica, né, principalmente dessas religiões mais contemporâneas, né, que repudiam esse sentimento de alguma maneira, né? Então, não se culpe, né? Não tinha como você pensar dessa forma antes, então não se culpe, não vale a pena. E mais ainda, se perdoe, né? Perdoe a si mesmo. Cultivam essa ideia do auto-perdão, o que não é muito possível, né? A não ser que seja uma mera figura de linguagem, né? Do contrário, não é possível. Para a gente entender isso melhor, eu quero lançar uma luz sobre o perdão. A gente precisa se lembrar que no perdão existe um grau de hierarquia que precisa ser respeitado, né? Que precisa ser compreendido para que ele funcione, para que o perdão exerça a tua função de forma eficaz no coração do homem, né? Então, perdão, perdonare, que tem o significado de doar aquilo que falta em outro ser. Então, vamos imaginar que eu ofendo uma pessoa. Vamos imaginar uma cena. Vamos imaginar que eu tô numa festa lá de família. Aí tô lá nessa festa, me divertindo, tá? E chega lá um tio meu. Vamos dar um nome para esse tio imaginário. Tio Fernando. Chega lá o tio Fernando nessa festa. Aí eu começo a conversar com o tio Fernando, né? Nós entramos no assunto de política, né? Começamos a conversar, a debater. Claramente temos opiniões divergentes acerca do assunto, né? Então a gente tá lá conversando e eu vou me exaltando e acaba que eu ofendo o meu tio Fernando. Eu xingo o meu tio Fernando. O que é grave, né? Para quem tem princípios muito bem estabelecidos, você xingar, ofender uma pessoa mais velha é grave. Aí, o que acontece? Passados 2, 3 dias, aquele sentimento ruim, né? Aquela angústia por ter ofendido meu tio, aquela tristeza me toma por dentro. Aí, então, eu pego o telefone, né? Disco lá pro meu tio Fernando, ligo pra ele e falo: tio Fernando, é o seguinte, você me perdoa, tá? Olha, você me perdoa porque aquele dia na festa eu tava um pouco alterada, né? Já tinha bebido um pouco demais e acabei sendo grossa, estúpida, mal educada com você. Então, olha, me desculpa, isso não vai mais acontecer. Então, você vê esse sentimento, né? O fato de eu me sentir culpada e não querer fugir da situação, pois eu realmente era responsável por aquele feito, foi justamente o sentimento da culpa que me moveu a um ato bom, a um ato digno. E quando o meu tio decide me perdoar, ele que está numa posição superior a mim naquele momento, está doando para mim aquilo que me faltava até então. No caso, respeito, humildade, temperança, percebe? Por isso que é tão difícil pedir perdão. Por isso que é difícil, porque pedir perdão é literalmente se humilhar para alguém que está por cima de você. Por isso que é difícil. Porque quando pedimos perdão, nós estamos declarando a nossa miséria, a nossa incapacidade. Quando pedimos perdão, é como se abríssemos o coração para expor toda a nossa carência, para que o outro que está numa posição acima nos doe aquilo que nos falta. Entende? Agora, vamos entender o lance do auto-perdão. Vamos imaginar uma outra cena. Vamos imaginar que você cometeu algo contra si mesmo, sei lá, contra o próprio corpo e se arrependeu muito depois. Sei lá, de repente você praticou um aborto, ou então você recebeu uma propina, enfim. Aí, aquele sentimento, né, de angústia,
aquela mágoa, o famoso fardo pesado da culpa se debruça sobre teus ombros, né? Te atormenta e te acompanha por uma vida toda. Então, para se livrar desse fardo, você tem a brilhante ideia, ou então é aconselhado por alguém a se perdoar, né? Então você vai lá em frente a um espelho e se declara: eu me perdoo. É nesse ponto que começa o auto-engano, que tem causado tantas confusões, né? Mas por quê? Por que não é possível? Hierarquia. Lembra que eu falei no início? Simplesmente porque não tem como a gente se perdoar. Porque a gente que fez a merda, portanto, a gente está no mesmo nível. Há uma equiparação, pois o perdão só pode acontecer quando ele é doado. Ó, perdonar, ele é doado. Doado de alguém que está de cima para baixo. Veja bem, aquele meu tio que eu ofendi, só ele poderia me perdoar, porque naquela situação ele era superior a mim, no sentido de bondade, respeito, temperança, percebe? Eu fui mal educada com meu tio, eu fui injusta com o tio Fernando, logo eu estou abaixo dele, estou numa posição inferior a ele, e somente por isso que ele pode me perdoar, por estar acima de mim. Por isso Sócrates dizia que é melhor sofrer uma injustiça a praticá-la, porque quando alguém te faz algo, quando alguém é injusto com você de alguma maneira, você está por cima dessa pessoa. Justamente por isso, o auto-perdão não tem lugar, pela falta de hierarquia. O auto-perdão, pessoal, ele faz com que a gente olhe pra gente mesmo com um ar de soberba, sabe? Como se no mesmo ato a gente pudesse estar por cima e por baixo. Ora, se eu quero me perdoar, se diante de um ato eu quero me reconciliar comigo, eu estou afirmando nesse ato que eu sou como Deus. O famoso sereis como Deus. Como se eu me colocasse naquela posição superior de um juiz, sabe? Que tem em si o poder para perdoar. E mais, como se eu tivesse aqueles dons inteiros, aquelas capacidades e qualidades que me faltaram. Ora, se eu cometi o erro, é porque eu não tenho aqueles dons. Não tem como eu pedir perdão para mim mesma. O auto-perdão, ele tira Deus do centro de todas as coisas e só Ele pode de fato nos perdoar. Se confessarmos os nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar. Por quê? Por que Ele tem esse poder? Porque o quem ao qual se dirige essa conduta é completo, é perfeito. O quem do ser em ato puro, né, o que a religião chama de Deus, tem em si todos os atributos que nos faltam, o jeito que não sente culpa de nada, né, e que não pede perdão a Deus com uma certa frequência, tende a ficar estagnado na vida, a jamais produzir um ato de amor, um ato de bondade, um ato de justiça, um ato de benevolência, um ato de caridade. Agora, do contrário, quanto mais confessamos nossas misérias a Ele e pedimos perdão por cada uma delas de forma sincera, genuína, mais recebemos. E quanto mais recebemos, mais podemos doar. Portanto, se alguém faz algo para nós e nos pede perdão, se eu tenho aquela humildade, aquela bondade dentro do peito, por que não doar isso para quem está me pedindo? Então é claro que a gente perdoa assim, ó, muito rapidamente. Por isso a gente oferece o perdão 70 vezes 7, ou seja, quantas vezes forem necessárias. Quando não conseguimos oferecer esse perdão, estamos confessando que falta na gente aquele dom que a pessoa também não tem. Porque quando alguém nos pede perdão, nós temos que doar aquilo que falta para ela, correto? Se não tivermos esse atributo, não conseguiremos doar. Então, o perdão, ele vem na doação de um atributo, de algo que a pessoa não tem. Por isso, o auto-perdão, por definição, é impossível. Porque se você cometeu aquele ato, é justamente porque te falta a qualidade que teria feito com que você não cometesse aquele ato. Alguém que acha possível se auto-perdoar, certamente não entendeu a dinâmica da culpa. Veja bem, o ato de pedir perdão é o ato humano que denota humildade, né? É o ato humano que faz com que a gente receba uma espécie de joia espiritual que embeleza, que enfeita a nossa alma. Toda vez que nós pedimos perdão, é como se pedíssemos para Deus para abrir o teu baú com seus tesouros de dons, habilidades, capacidades, talentos e depositasse em nós como quem coloca uma coroa em nossa cabeça,
um adorno em nosso pescoço e faz com que a gente fique mais digno, mais justo. Então, toda vez que a culpa move a gente a pedir perdão, a gente recebe algo que até então nós não tínhamos. Então, a culpa, pessoal, é um lugar antropológico maravilhoso, maravilhoso, que não nos derruba, mas nos coloca para cima. Ela entra como estrutura vital, que nos ajuda a alçar voos cada vez mais altos, até que a gente chegue ao ápice possível da dignidade humana. É isso, pessoal. Beijo.